Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco, nos envolva na sua paz, na sua proteção. Heródoto de Halicarnasso, o extraordinário historiador do povo grego, fascinou-se com alguns lances da história que ele pôde registrar nos painéis da história, particularmente a época do século VI a.C., quando se notabilizaram algumas personalidades que ficaram marcadas para sempre nas páginas da história pelas lutas contínuas, pela belicosidade da guerra, pelos conflitos internos civis, que de alguma forma notabilizaram-se com os comportamentos especiais e peculiares daquele contexto. Especialmente uma personagem, Heródoto de Halicarnasso vai escrever várias páginas a respeito dela. Ele parece ter um certo fascínio especial sobre Creso, o rei da Lídia. Na época dele, Creso era o homem mais poderoso de toda a humanidade. Havia conquistado o império, não apenas lídio, império esse que ele herdou dos seus descendentes, dos seus ancestrais, a princípio de maneira ingênua, ainda algo jovem, inocente, não tinha ideia do que era a governança do poder político e da arbitrariedade contínua daqueles que na época governavam, como só ia acontecer com os ditadores. Creso, esse homem que herdou dos seus ancestrais um império grandioso, vai conquistar outras terras, anexando a Lídia, para se tornar o homem mais temido, mais poderoso da sua época. Isso tudo aconteceu mais ou menos há 600 anos antes de Jesus. O Império Lídio, que fica em sua grande parte na região atual da Turquia, vai se notabilizar por uma região que ofereceria à família dele, e particularmente a ele, várias gemas preciosas que o fascinaram. Porquanto, logo após ele herdar a coroa de rei da Lídia, vai ser encaminhado à famosa Sala do Tesouro do Império Lídio. A princípio, como dissemos, ele não tinha ideia do que é que estava diante dos seus olhos. Mais adiante, no entanto, ao ser apresentado a famosa Sala do Tesouro, por onde ele adentrou-se, ele fascinou-se com as joias, com as pedras raras que os seus pais e os seus ancestrais haviam possuído até então, como sendo a representação simbólica do fastígio do poder do Império Lídio. Ao adentrar-se naquela Sala do Tesouro, o seu deslumbramento foi tão grande, porque não apenas as pepitas, as joias raras, o ouro, o diamante, a jade e as várias pedras preciosas que ali emolduravam e embelezavam aquele salão, toda essa fortificação era protegida por estátuas muito bem colocadas, de granito, de mármore e de elementos preciosos que mais embelezaram aquela estrutura que era uma das grandes maravilhas, sem dúvida, da antiguidade helênica, da antiguidade grega. Creso fica deslumbrado a partir de então, não tinha ideia daquele poder, o poder do ouro, fascina-se e torna-se, segundo ainda o mesmo historiador citado, um títere, um ditador, que deveria governar com a sua mão de ferro, intolerante e ao mesmo tempo desencadeando uma série de conflitos, particularmente com as nações vizinhas. Essas pedras preciosas que abarrotavam o Império Lídio existiam graças a uma bênção da natureza. O rio Pactolo, conhecido da antiguidade oriental e ocidental, que tinha o objetivo de desaguar no mar Egeu, passando pelas regiões particularmente da Lídia, Sardes e outros,
encarregava-se de levar uma série de pedras preciosas que acabavam desembocando na região da Lídia, antes, como dissemos, de desaguar no famoso Mar Egeu. E, naturalmente, que aquela região ficou abençoada no cultivo de minerais preciosos, a ponto de os grandes governantes da Lídia serem também beneficiados com esses elementos que tinham poder econômico para, de alguma forma, o poder também político e totalitário. Vivia na época um filósofo muito famoso, que também ficaria conhecido de vários historiadores e citado em algumas obras históricas, conhecido pelo nome de Solon. Solon era conhecido pelo amor que ele tinha à liberdade de consciência, à liberdade de pensar, e naturalmente que filosofava a respeito da plenitude, da felicidade, a grande meta do ser humano na Terra, meta essa que já era repetida pelos orientais na configuração do Samadhi, conforme as tradições budistas, ou o Nirvana, ou a iluminação interior, tão cara essa expressão dos orientais. A expressão também da plenitude, da transcendência, da abertura de consciência, tão ventilada e discutida entre os sábios avatares, particularmente aqueles que foram construtores de religião. Naturalmente que Solon era um amante da verdade, da beleza, e dentro do padrão da cultura grega também tentava decantar essa plenitude, essa meta do autoencontro, da autoiluminação, da felicidade, que era também um tema basilar entre os filósofos. Em certa ocasião, Solon, que era conhecido da população em geral, porque ficava periodicamente, e ali habitava em Atenas, capital da Grécia, de onde naturalmente saíam as grandes questões filosóficas e políticas para o resto do mundo na época, fazendo uma excursão pelas regiões ali próximo da Lídia. Creso esteve na Lídia em dada ocasião, Solon esteve na Lídia em dada ocasião, e foi convidado pelo rei Creso para um jantar, um banquete, a fim de com ele entabular um diálogo. Prepotente, vítima da soberba e da arrogância da maioria dos ditadores e dos grandes governantes da terra, Creso resolveu estabelecer esse jantar não apenas para ter notícia popular, para ser notícia com a sua população, mas também para, de alguma forma, colocar o filósofo em uma situação na qual pudesse atender aos seus caprichos e ter a palavra autorizada do grande Solon, naturalmente concordando com a sua opinião. Acostumado a ser bajulado e até a corte daqueles que o incensavam de fascinação, Creso reuniu um banquete com empregados e algumas pessoas da corte do seu reinado com Solon, que se alimentava frugalmente, alimentava-se de algumas frutas secas e dialogava de maneira pacífica e tranquila com o grande rei. Em dado momento, depois da alimentação, antes das sobremesas, Creso pediu licença para levar o grande filósofo à famosa sala dos tesouros. E ali chegando, diante daquele monumento espetacular, que deveria ser admirado inclusive por governantes de outros países, à semelhança do rei Midas, conhecido mais tarde na mitologia grega, que governava na época Frígia e que também tinha relações com Creso, no receio do grande ditador invadir a Frígia e também tomar como possessão aquela nação para a Lídia. O grande filósofo, ao adentrar-se na sala do tesouro, ficava com uma postura e com um semblante de indiferença diante daquelas joias raras. Creso apresentava as pedras preciosas e não conseguia desencadear no filósofo nenhuma reação, nenhum tipo de sensibilidade, nenhuma emoção, o que fez com que, a princípio já, o monarca ficasse perturbado. E depois de alguns instantes, em que Solon contemplava aquelas pedras preciosas
guardadas e bem guardadas, naturalmente que houve a interpelação do diálogo do rei, que ao voltar para a sala das refeições, sentar-se um tanto constrangido, porque não ouviu nenhuma exclamação do grande filósofo, não trepidou, não hesitou e sopidou a sua vontade de estabelecer um diálogo e de perguntar. A pergunta é característica do seu ego. Pergunta ao filósofo na seguinte colocação: podereis dizer, vós que sois filósofo e que já viajastes para vários locais do mundo, qual a pessoa, na sua opinião, que é a pessoa mais venturosa, mais feliz do mundo? Solon parou um pouco, meditou e respondeu assim: eu me lembro que em Atenas eu conheci um jovem chamado Telos. Esse jovem era amante do dever, da verdade, cultivava as virtudes e a sua vida era toda voltada para cuidar da sua mãe. Filho de uma viúva que ficou viúva muito cedo, graças ao seu marido que foi para a guerra, em uma das grandes guerras de Atenas e Esparta. Telos, filho dessa senhora já anciã, que era viúva, praticamente vinculou-se a cuidar dessa mãe enferma, e era o seu sentido existencial. E após a morte da mãe, para que não perdesse o significado da sua vida, direcionou as suas forças para dedicar-se à pátria, à nação. E em determinado momento, diante das invasões bárbaras, ele não hesitou em entregar a própria vida para poder salvaguardar Atenas dos bárbaros que invadiam, destruindo todas as vidas por onde passavam. O rei Creso, diante dessa resposta, não conseguiu ocultar, não conseguiu esconder o constrangimento e a frustração. Então voltou-se e disse: muito bem, é até possível que essa história, esse caso realmente, mas então eu gostaria de perguntar a você, qual seria a segunda pessoa mais feliz do mundo, na sua opinião? Esperando que o filósofo dissesse a respeito dele, se referisse a ele. Solon meditou e disse: eu conheci alguns anos atrás dois irmãos que viviam também em Atenas, e a sua vida era naturalmente voltada para o sacrifício da própria vida em holocausto à pátria, e em uma grande guerra também. Dedicaram-se a sacrificar a própria existência por amor a Atenas e aos valores culturais e filosóficos da Grécia. Para mim, esses dois irmãos colocam os dois como a segunda pessoa mais feliz, mais venturosa que eu conheci. O rei Creso estava agora embaraçado. Não conseguia evitar demonstrar a sua irritação, a sua revolta, a sua queixa, e começou a desabafar ali, falando a respeito da sua queixa, de que ele tinha poderes, que ele tinha posses, que ele possuía um grande império, e que o filósofo não o considerava uma pessoa feliz, mais feliz do mundo, e que aquilo era digno de lamento, e começou a se queixar. Solon ouviu impassível, depois do que contra-argumentou, redarguindo na seguinte colocação: Creso, ninguém consegue avaliar direito a vida de alguém senão depois que a pessoa morre. Só depois da morte é que nós podemos fazer uma avaliação total da existência que cada um levou. Quero adverti-lo a respeito de algo que é muito perigoso. Quero chamar a atenção a respeito do tempo, porque ninguém foge ao castigo do tempo. Creso não deu importância. Achou as palavras do filósofo poesia demais, abstração, como se fosse algo de sua menos importância. Decidiu ao máximo de tempo, mais aceleradamente possível, se desembaraçar daquele jantar que já se tornava algo desagradável para a sua pessoa, e procurou ignorar aquele jantar, aquele encontro especial. Mas, mais tarde, no entanto, ao invadir a Jônia e os seus países próximos, conquistando todas as terras, Creso, que começou a ser detestado
pelos governantes vizinhos, que também temiam a invasão, e esses governantes resolveram se aliar uns em relação aos outros para impedir ou para tentar fazer frente ao exército de Creso. Surgiu nessa época Ciro, o rei dos persas, que começava a invadir todas as terras por onde passava e conquistando. Ciro, o conquistador impiedoso, começou a se tornar conhecido no mundo. Creso, ouvindo falar dele, e sabendo que mais tarde o rei Midas se aliou ao próprio Ciro para, de alguma forma, lutar contra Creso decidiu invadir a Pérsia, estabeleceu uma guerra contra o exército de Ciro. Antes disso, como era dedicado às práticas místicas, às práticas supranormais ou paranormais, resolveu consultar o oráculo ou vidente Cleóvis, muito conhecido da sua região. Era um vidente, um piton, um xamã, que tinha uma credibilidade. E depois de consultá-lo, o vidente, que entrando em transe, vai dizer a ele, não apenas que tomasse cuidado com uma guerra, porque talvez ele não tivesse exército e força militar suficiente, mas também chamou-lhe a atenção a respeito de uma tragédia, dizendo que logo mais uma tragédia deveria recair sobre a sua cabeça. Ele tinha 2 filhos, um era surdo-mudo e que não tinha condição, segundo a história, de herdar sua coroa, e o outro, Atis, tinha uma inteligência excepcional e era a expectativa dele da futura coroa como o futuro rei da Lídia. Tinha um devotamento especial em relação a esse filho, e Cleóvis, em transe, vai dizer, experimentará uma grande provação. Tenha muito cuidado com uma lança, uma flecha ou uma espada. Tenha muito cuidado, porque eu a vejo cercando você. E quero lhe dizer que experimentarás a perda do seu filho Atis, experimentarás uma angústia muito grande mais tarde, só mais tarde reabilitarás através de uma grande humilhação pública. Creso ficou impactado, era impressionado, resolveu de alguma forma fazer sacrifício aos deuses para ter a proteção dos deuses, para que antes disso pudesse ter o auxílio dos deuses a fim de mais tarde invadir, ou melhor, estabelecer a guerra contra Ciro, o rei dos persas. Ciro, nessa época, havia acabado de conquistar o império da Babilônia. Império esse que o próprio Creso havia estabelecido uma negociata, um acordo de paz. E depois de conquistar a Babilônia e de submeter escravo o rei da Babilônia, Astiage, houve um acidente com Midas, o grande rei da Frígia, Midas, tinha 2 filhos, e um deles assassinou o próprio irmão. Adastro, homicida, mais tarde é desertado pelo pai e expulso do seu palácio, que vai mais tarde a Lídia e pede abrigo a Creso. Embora Creso tivesse um receio de estabelecer uma relação inamistosa com Midas, resolveu albergar, receber o seu filho homicida do irmão, Adastro, e ele ficou como sendo colega do seu filho Atis, o seu grande filho. E um dia, os dois indo a uma selva para caçar javalis, um dos javalis que saiu em uma desesperada correria e eles tentando pegar, um deles escondeu-se por detrás de uma árvore e ao acelerar o passo, foi atingido, nenhum acidente pelo outro. Adastro, aquele filho de Midas, agora recebido como filho por Creso, assassinou em um golpe de flecha no peito, que dilacerou o tórax, penetrando até as costas, na região do coração, o filho do rei, Atis, o filho querido de Creso, que experimentou uma dolorosa angústia. Um lenhador que estava presente foi depor ao próprio rei e disse que Adastro não tinha culpa, que havia sido um acidente. E embora profundamente angustiado, para a surpresa geral, ele não se vingou daquele filho
homicida do rei Midas, que ele considerava filho e que mais tarde, por causa dessas ocorrências funestas, vai optar pelo suicídio. Creso desolado, naturalmente que já estabelecendo uma guerra contra o rei Ciro, guerra essa que vai merecer uma vitória cruel de Ciro. O exército era infinitamente maior do conquistador persa, que sai dizimando a Lídia, que adentra-se pela região de Sardes. E Heródoto de Halicarnasso narra que em determinado momento Creso abre a janela do seu quarto palaciano para olhar Sardes, que estava sendo queimada, destruída, ardendo em chamas. Olha o exército de Ciro chegando e ele contemplando a própria derrota. E ali começa a lamentar de maneira angustiada, de costas para a porta de entrada da sua casa, do seu quarto, contemplado, visualizado pelo seu filho surdo-mudo, que estava presente, e que ali escondido por detrás de uma cortina, ou, segundo alguns historiadores, um reposteiro, que ali ficava para observar, e não vendo que um soldado persa adentra-se por aquele recinto, com a lança a ponto de atacar o rei, o filho surdo-mudo, pelo golpe emocional, pelo impacto, faz um esforço e começa a falar: não mate, é meu pai, ele é o rei. E naturalmente a lança que é atirada não alcança Creso, por conta da perturbação, do grito do seu filho que salva a vida. O soldado persa se surpreende, eles começam a ser surrados, arrastados violentamente até uma praça pública, amarrado, Creso, em um poste de madeira, e substâncias que crepitam com fogo colocadas nos seus pés, para ser tocado fogo, ser queimado em chamas. Diz Heródoto de Halicarnasso que ele começa a exclamar, angustiado, dolorido, nas seguintes palavras: ó Solon, como tinhas razão, ó Solon, como tinhas razão. Ciro, o rei dos persas, que passava ali por perto a cavalo, ouviu o nome de Solon, filósofo que ele também admirava, e ao ouvir o nome de Solon, para o animal, desce e vai na direção de Creso e pergunta: por que estás mencionando o nome de Solon, o grande filósofo? E Creso, em poucas palavras, conta o que foi que lhe aconteceu, o castigo do tempo, a lição que Solon havia lhe dado e que ele não soube aproveitar naquele momento, não soube aprender, e fala de detalhes da sua história com Solon, daquela peripécia. Ciro fica impressionado de tal forma que poupa a vida daquele homem, que o liberta, e ao libertá-lo diz em praça pública: eu faço com ele para que um dia, se eu tiver necessidade de também receber misericórdia, alguém use de misericórdia para comigo, porque talvez um dia eu necessite da mesma coisa. Afinal, todos nós passamos pelo castigo do tempo. Creso ajoelha-se, abraça as pernas do conquistador e oferece os seus serviços, os seus préstimos, que Ciro aceita. Torna Creso seu secretário particular, o seu conselheiro confidente, até o resto da vida. Creso vai ser o seu confidente e conselheiro principal durante 25 anos. E depois da sua morte, o seu filho, o filho de Ciro, que herda a coroa, Cambises, o conquistador impiedoso e cruel, mais tarde também vai mantê-lo naquela mesma função e vai ouvir dele várias orientações, várias histórias, particularmente a história a respeito de Solon, que fala sobre o castigo do tempo. Essa história, contada com riqueza de detalhes pelo historiador do povo grego, de alguma forma tem uma conexão com o nosso tema de hoje, porque fala da liberdade pela qual as criaturas normalmente lutam.
A liberdade que normalmente nós perdemos. E a perda da liberdade quase sempre é feita pelo conceito equivocado que temos sobre a própria liberdade. Liberdade é um conceito tão abstrato que quase que nós não nos ocupamos com ele. É um conceito tão metafísico que parece apenas uma utopia, uma abstração. A liberdade, no entanto, é um conceito muito complexo, que envolve uma série de colocações e de definições no senso comum, ou pelo menos em nível popular. A liberdade tem a ver com a livre escolha, com a liberdade de ir e vir, com a liberdade de optar, de escolher. Do ponto de vista filosófico, no entanto, a liberdade tem a ver com a autonomia que o sujeito intelectual tem de discernir a respeito das coisas a fim de escolher de maneira consciente, ter o discernimento a respeito das suas escolhas. Já complicou um pouquinho mais acerca do conceito de liberdade. A grande verdade é que essa liberdade, seja do ponto de vista filosófico, seja do ponto de vista do senso comum, apesar de ser buscada, também foi muito evitada. Alfredo Adler, discípulo de Freud, na psicanálise, estabeleceu a sua psicologia individual, que fala essencialmente a respeito da psicologia do poder, discordando da teoria da libido de Freud, a energia sexual. Adler centrava a sua teoria naquilo que ele chamava o instinto do poder. E ele defendia a ideia de que todas as manifestações psicológicas do ser humano, particularmente aquelas de natureza sofredora, isso é, aquelas que geravam conflitos na criatura e naqueles com os quais a criatura se relacionava, é o instinto de poder. Divergindo de Freud, que colocava na raiz de todo conflito emocional uma disfunção sexual, Adler defendia o instinto do poder, que pela ancestralidade, pela anterioridade, pelas experiências atávicas da evolução, inclusive animal, o instinto do poder sobreviveu no nosso processo de evolução social, de evolução antropológica, de evolução psicológica no ser humano. Ele vai dizer que esse instinto do poder é, de alguma forma, causa de uma série de transtornos em nossos comportamentos. A nossa tendência inconsciente é dominar os outros, dominar coisas, dominar situações, dominar pessoas. E quando nós não conseguimos, esse instinto de poder normalmente revela-se através da agressividade ou de conflitos emocionais variados. Na raiz de uma série de transtornos mal resolvidos está o instinto de poder que não foi solucionado, o instinto de posse. A nossa tendência pelo mecanismo da evolução ancestral. No entanto, Adler vai mais além, a ponto de dizer que mesmo os conflitos intrapessoais, isto é, os conflitos que a criatura tem com ela mesma, muitas vezes é resultado também do poder que não conseguiu dominar, e graças a isso a frustração faz com que o indivíduo adoeça. Para Adler, a depressão seria o resultado do instinto de poder que não conseguiu dominar, voltando-se para dentro, naquilo que ele chamou de raiva internalizada, uma raiva de si mesmo. É claro que nós estamos aqui colocando toda a depressão nessa explicação. Era apenas uma explicação do fenômeno depressivo, mas aqui para nós, com as ressalvas compreensíveis, quantos casos há que nós deprimimos apenas pelo instinto de poder que não conseguiu dominar? Há bilhões de criaturas na Terra, mas a gente só quer namorar com aquela. E se a pessoa não aceita, me menosprezou, me agrediu, não, só que eu não quero namorar com você. Ah, mas desvalorizou meu sentimento? Não. Apenas ela não é obrigada, ela tem o direito de... Ah, mas eu sou apaixonado por ela. Então morra de amor, mas ela não tem a obrigação de te atender. É o nosso instinto de poder. A ponto da criatura suicidar-se nesse conflito, o instinto de poder que não dominou e que joga o conflito para aquele que fica. E um mecanismo perverso de vingança. Então é o marido, é a mulher, é o namorado que se separa. O indivíduo
com esse instinto de poder, suicidas. O que é a coisa, aqui para nós, menos inteligente que uma criatura pode fazer. Porque há outras criaturas maravilhosas e a gente se mata por conta de uma coisa que nós consideramos um momento fantástica, excepcional, mas que ninguém, com exceção, merece a nossa desventura, a nossa infelicidade. Porque se é tão fantástica assim, deveríamos ficar bem, e não necessariamente transtornados. E se não nos compreendeu a ponto de nos trair, de nos ferir, de nos ofender, é porque não era tão fantástica assim. Então, é o nosso mecanismo do poder. Nós temos, como diz o poeta Stevenson, 99 portas abertas e uma fechada, mas a gente já viu. É o ego, é o capricho. É o nosso capricho que tem a ver com o instinto do poder. É essa tendência à dominação. A ponto de Adler vai dizer que a liberdade quase sempre é mal vista inconscientemente por nós. É temida por nós mesmos e é considerada ameaça quando nós vemos alguém livre. Nós estranhamos, nós nos perturbamos porque não estamos acostumados à verdadeira liberdade, à verdadeira autonomia, à verdadeira libertação. As teorias sociais e psicológicas tentaram estabelecer uma espécie de fisiologia da liberdade. Quem não se recorda das teorias comportamentais ou comportamentalistas, desde Watson, no século XIX, até Skinner, no behaviorismo radical, falando a respeito da liberdade a ponto do próprio Skinner estabelecer na sua teoria behaviorista que a liberdade é um mito, conforme os padrões e os conceitos do comportamentalismo norte-americano, que a causa do nosso comportamento está no ambiente. E ele dizia que aquilo que nós achamos que é uma livre escolha é apenas o fruto de toda a nossa história de vida, que nos estimulou e reforçou para que a gente pudesse se comportar daquela forma e não de outra forma. Que a liberdade não existe. Era essa a conclusão desses teóricos, a ponto de Watson, no behaviorismo clássico, dizer: me dê 3 crianças, eu faço delas o que eu quiser. Se eu quiser torná-las médico, advogado, seja lá o que for, eu torno, apenas com os estímulos ambientais específicos, porque a criatura é uma folha de papel em branco, e nós vamos estimulando-a, colocando os nossos reforçadores sociais, os nossos estímulos ambientais, para produzir o ser humano que quisermos. Bem se vê que era um exagero. Não estamos negando a interferência e o estímulo dos ambientes, mas bem se vê que é um excesso de tal forma que tira, inclusive, do ser humano a possibilidade de deliberar, de ter vontade, de ter determinação própria. E o próprio inconsciente humano rejeita essa ideia. Por que rejeita? Porque se essa ideia fosse realmente aceita, nós não teríamos a meritocracia. Porque não teríamos mérito de fazer o bem, ou de conquistar uma coisa muito boa, e nem o demérito de termos realizado um insucesso ou feito uma coisa danosa. A própria visão da justiça seria sem sentido, porque a justiça condenaria aqueles que cometeram crimes e, de alguma forma, absolveria os inocentes. Mas nessa visão, o indivíduo não teria liberdade para agir. Ele agiu programado com os estímulos que recebeu. Então não deve ser responsável pelos seus atos. Embora nós às vezes falamos isso nas teorias, no inconsciente a gente não aceita a ideia de que não existe liberdade. Emile Durkheim, um dos pais da sociologia moderna, também repete essa ideia de Skinner, dizendo que existem forças sociais que de alguma forma desencadeiam na sociedade para que nós nos comportemos dessa ou daquela forma. E mesmo Sigmund Freud, na psicanálise, que de alguma forma teve uma visão diferente, mas com a sua ideia do inconsciente predominando sobre a consciência, do complexo de Édipo e assim por diante, da teoria psicossexual, estabelecendo de maneira determinista e absoluta uma espécie de determinismo psicológico do inconsciente, tirou, em parte, a liberdade e a autonomia do ser humano. De alguma forma já era diferente da teoria behaviorista, mas era um determinismo
do inconsciente e dos conflitos que o homem da psicanálise vai ser apresentado. Nas teorias sociais e animais, vamos encontrar um animal que, quando é encurralado, tende a reagir, porque há inato em todo o psiquismo o anseio pela liberdade. Existe dentro de nós o anseio de ser livre, mesmo nas espécies chamadas irracionais. Essa tendência à busca da liberdade. Liberdade que foi um tema de tantas guerras. Quantas guerras e revoluções foram feitas em função da liberdade, ou com o objetivo da liberdade, e que muitas vezes geravam escravidão, geravam dominação de povos. A exemplo da própria Revolução Francesa, cujo lema era um dos lemas: a liberdade, igualdade, fraternidade. Mas o que é que vamos ver logo depois da queda da Bastilha? Os excessos em nome da liberdade, o totalitarismo do poder, e mais tarde a época do terror, com Robespierre excedendo-se e a guilhotina, que chegou a assassinar inclusive alguns idealistas da própria Revolução, com receio de que o antigo império pudesse aplicar um golpe e retomar o estado anterior. Madame Roland, a notável personalidade da época da Revolução Francesa, que era do partido girondino na época, uma das grandes personalidades políticas, ao ser condenada à morte e ser executada pela guilhotina, antes de ter a sua cabeça decepada, exclamou uma frase que ficaria na história: liberdade, liberdade. Quantos crimes se cometem em seu nome? Então, essa tendência à liberdade, que Sartre, o notável filósofo francês, vai investigar e vai fazer uma série de reflexões na sua época. No existencialismo de Sartre, ele defendia a ideia de que o ser humano é livre. Aliás, uma das célebres frases de Sartre é que o ser humano é condenado a ser livre. Mas o viés existencialismo, com todo respeito, era um viés pessimista, porque a liberdade de Sartre não era necessariamente uma coisa boa. Schopenhauer, que de alguma forma influenciou o pensamento de Sartre, dizia: o ser humano é um animal que tem a funesta capacidade de raciocinar. Veja que então raciocinar era ruim, o pensar, o deliberar era ruim. E Schopenhauer dizia: quanto mais o ser humano vai tomando consciência da sua realidade, ele sofre, porque a vida é sofrimento. Era um filósofo pessimista e depressivo, segundo seus biógrafos, a ponto de mais tarde fazer apologia do suicídio como solução para o problema da angústia. Na Universidade de Leipzig, certa vez Schopenhauer deu uma aula e disse aos seus alunos o seguinte: que o suicídio era a solução filosófica para o problema da angústia. E um aluno respondeu: o senhor já tem mais de 50 anos. Se essa é a solução, por que o senhor não enveredou por essa alternativa? E Schopenhauer teria respondido segundo a lei da tradição popular: boa pergunta, mas se eu tivesse feito, quem é que ficaria aqui se não vocês a fazê-lo? Então, era a tese do filósofo alemão. Sartre, no entanto, dizia que a liberdade, e Soren Kierkegaard também dizia isso, implicaria em angústia, que a capacidade de escolher é que gera angústia, porque ao escolher uma coisa, implica em renunciar outras, e isso faz com que o ser humano se angustie. Ao eu tomar a escolha, tomar a alternativa de uma coisa, eu tenho que renunciar a uma série de outras possibilidades. E Sartre dizia que essa escolha, implicando renúncia, gera angústia. A psicanálise hoje reconhece que a vida humana é essencialmente de perdas. Veja a divisão angustiante. É de perdas. Nós nascemos e depois perdemos a infância. Aliás, a psicanálise vai dizer que perdemos inicialmente o ventre materno, é a primeira grande perda, o choque do trauma do nascimento. Mais tarde perdemos a sucção do peito materno, a amamentação. Já é outra castração, estou utilizando o termo da psicanálise. Mais tarde a perda da infância para a juventude, a perda da juventude, a perda do corpo que vai se transformando. Antes era aquele corpinho de toureiro,
e depois de toureiro aposentado. Então vai naturalmente perdendo, se transformando, sendo naturalmente... A vida é feita dessas sucessões de perdas, segundo a psicanálise, uma visão pessimista. Buda já dizia isso, que a vida é impermanente. Isso é transitória. O desgaste da matéria gera transformações. A matéria está todo o tempo transformando. Mas essa é uma visão materialista. A visão da perda, a visão da angústia, a visão que a escolha implica a renúncia, é uma visão em que nós olhamos apenas do ponto de vista material. Quando olhamos do ponto de vista material, todo esse raciocínio está correto. Toda essa elucubração está correta. Mas cabe à doutrina espírita matar a tragédia do materialismo, a visão do materialismo histórico dialético, do materialismo sensualista e organicista. A vida é apenas um corpo, a vida é apenas a matéria, como diziam os grandes anatomistas, chegando a ridicularizar onde está a alma. Nós dissecamos centenas de cadáveres no laboratório de anatomia de Paris e nunca encontramos a alma. Insensatos. Se tivessem lido o padre Antônio Vieira, que na época tinha feito um discurso dizendo mais ou menos assim: querem saber, querem ter a prova maior da existência da alma? Olhai o corpo do qual ela acaba de sair. Porque o corpo em putrefação, em cadaverização, é um sinal de que alguma coisa animava e que acaba de se desvencilhar, gerando a desvitalização e o processo da química inorgânica. Ou então, se tivesse lido Leon Denis, que explica de maneira filosófica e racional que a matéria em si mesma não tem espontaneidade própria. Nas célebres obras do filósofo francês, o Espiritismo, em pleno século XIX, vai matar a tragédia do materialismo, quando vai estabelecer que somos espíritos imortais, que não somos seres corporais, mas somos seres espirituais usando temporariamente a matéria. Aliás, como disse mais tarde Teilhard de Chardin, o filósofo francês, o erro, disse ele, do século XX nas filosofias foi considerar, inclusive na religião, que nós somos seres humanos vivendo experiências espirituais. Esse é o erro. Porque a grande verdade é que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana temporariamente. É o que o Espiritismo demonstra através do fenômeno mediúnico. Quando Allan Kardec utiliza a mediunidade como cobaia, os médios como instrumento, objeto de estudo, para provar que o espírito sobrevive à matéria. Porque são as próprias almas dos mortos que voltam para se comunicar, dando toda a identidade do seu estilo, dizendo como se encontram, provando a continuidade da vida e abrindo espaço para responder às grandes questões filosóficas e espirituais da humanidade. O mundo material, dizem os espíritos Allan Kardec, é uma xerox de má qualidade do mundo espiritual. O mundo material é um mundo de efeito, o mundo espiritual é o mundo das causas. Tudo aquilo que existe aqui, lá existe e muito melhor, e muito mais coisas que ainda não existem aqui. Porque esse é um mundo de efeito, portanto de consequência. Essa ideia naturalmente faz com que a dinâmica nossa na Terra seja evolutiva, seja uma experiência de desenvolvimento. E Allan Kardec vai assim dizer, quando estabelece a doutrina da reencarnação: uma existência é insuficiente para o progresso, para a plenitude, para que o homem das cavernas se torne um grande sábio ou um grande santo. Uma existência, como diz Emmanuel no livro Consolador, é um dia no relógio da eternidade. É muito pouco e insuficiente, por mais longa que seja. Nós paramos, pensamos e já estamos com 30, 40 anos, piscando os olhos, estamos com 60, 70 anos e depois não piscamos mais. Depois piscamos, já estamos na outra vida. Então é a realidade inevitável da vida material, da vida espiritual. E Allan Kardec vai se interessar pelo tema da liberdade. Nas 10 leis que regem a ética do cosmos, há a lei da liberdade, onde ele vai receber a informação de que o indivíduo não tem uma liberdade absoluta, como apregoavam alguns filósofos, mas tem aquilo que ele preferiu usar, o termo livre-arbítrio, que é uma livre escolha
limitada ou relativa à sua condição de ser encarnado, à sua situação, ao seu contexto, tem uma capacidade de escolha relativa à sua situação. E essas escolhas, ele se torna responsável por elas, gerando os efeitos compatíveis. Razão pela qual há um brocardo espírita que diz: a semeadura ou a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. É que vale dizer a lei de causa e efeito. O livre-arbítrio e o determinismo, como diz Ernesto Bolzano, o grande pesquisador italiano, vão ser equacionados com a lei de causa e efeito. Nem determinismo absoluto, nem liberdade total. Toda causa gera um efeito. Logo, se eu estou em determinado contexto, esse contexto é fruto das minhas opções do passado, seja dessa ou de outra encarnação. E eu estou com as minhas opções atuais, gerando um futuro adiante, com as minhas escolhas, com as minhas posturas. Portanto, nós somos semeadores do próprio destino, somos construtores da nossa própria caminhada, inevitavelmente. E Allan Kardec vai mais além quando examina as fatalidades na Terra. Ele vai dizer as situações que são fatais, e que o indivíduo não teve como produzir aquilo, desencadear aquilo, gerar aquela situação. Não obstante, ele foi vítima. E os espíritos respondem que muitas vezes a fatalidade ocorre aqui no plano material, mas o livre-arbítrio consistiu na escolha daquela prova antes do indivíduo mergulhar na matéria. É que vai dizer que às vezes há provas que são escolhidas antes do berço, e nisso é que consiste o livre-arbítrio. Ao mergulharmos na matéria, temos o esquecimento do passado, por uma série de razões, e naturalmente que vivenciamos as situações que são fatalidades. Estamos falando das provas de grande porte, as grandes provas que abalam o moral, que transformam a nossa vida, que tem às vezes uma programação estabelecida. Ninguém vai acreditar que tomou uma queda, que queimou o dedo no fogão, e que aquilo estava assinalado. Foi imprevidência nossa, foi negligência. Mas as grandes provas, uma situação que afeta o moral, que tem uma grande repercussão, aquilo às vezes estava já programado em outra encarnação. Ninguém vai achar que qualquer circunstância da vida estava programada. Eu estou vindo lá uma floresta, uma selva, eu vou lá, eu sei que lá tem cobra, eu sou picado por uma cobra, porque na outra encarnação eu mordi uma cobra, eu piquei. Mas vamos chegar a esse absurdo. Ou eu piquei, eu mordi alguém, ou agora a cobra está me devolvendo, eu fico, não tem nada a ver. Era um meio, e eu estava sujeito àquilo, eu sabia, então eu fui. Eu tomo a vacina, eu tomo remédio, eu faço o tratamento, fico ótimo. Aquilo não mudou o meu moral. Eu não me tornei melhor com aquilo. Eu não melhorei espiritualmente com aquilo. Então as grandes provas que abalam o moral, às vezes provas materiais, uma enfermidade, um dissabor material, um dissabor econômico, um dissabor afetivo, que às vezes em algumas situações estão programadas antes do nascimento material. Allan Kardec chega a perguntar no item 843 do Livro dos Espíritos: o homem tem o livre-arbítrio? E as entidades respondem: visto que tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Do contrário, o homem seria uma simples máquina. Então é que vale dizer que temos uma liberdade relativa aqui, o livre-arbítrio, opções. Somos fruto também das causas cujos efeitos nós sofremos agora, e estamos desencadeando novos efeitos com as ações de agora. Então é que vale dizer que sempre temos a capacidade de melhorar a nossa situação moral, espiritual, nesse mundo e principalmente após a desencarnação. Permitam-me um parêntese. Sempre me fascinou a vida de Martin Luther King Jr., esse extraordinário pacifista, amante da liberdade, que apregoava paz, que lutou tanto contra a segregação racial norte-americana, que fez tanta apologia contra o racismo. Os seus discursos, até hoje, célebres, que podem ser lidos na internet, que eram de uma palavra inspirada, porque era um orador invejável, admirável orador, pastor protestante, dedicado ao bem até as últimas forças. O seu discurso, por exemplo, I have a dream, eu tenho um sonho, é excepcional pela beleza e pelas referências que ele faz a Jesus. A semelhança de Madre Teresa de Calcutá, que falava de Jesus como se fosse um amigo próximo, numa intimidade. Esse homem extraordinário que sensibilizou
Norte, morreu de uma forma tão dolorosa, aos 40 e poucos anos, foi alvejado por um assassino que era contrário à sua proposta, e foi baleado e alvejado, foi morto de maneira cruel, deixando esposa e filhos em uma situação até difícil. E aquilo sempre me impactava a vida desse homem, amante da paz, e essa situação. E certa vez os bons espíritos nos disseram, e mais tarde conversando com o professor José Raul Teixeira, ouvimos dele a mesma declaração de que o Espírito Camilo havia mencionado isso em uma das suas mensagens, de que Martin Luther King Jr. teria sido em épocas recuadas João ou John Booth, o célebre assassino de Abraham Lincoln, que tanto na Guerra Civil Americana, inclusive como presidente dos Estados Unidos mais tarde, tanto defendeu a abolição da escravatura, tanto defendeu a superação da segregação racial americana, e foi assassinado por John Booth, que era membro de um partido político adversário, cujo líder era Edwin Stanton. Conversando certa vez em uma sessão mediúnica a respeito dessas ocorrências, um espírito amigo se manifesta, e eu estava curioso a respeito de Edwin Stanton, o líder do partido, que foi o grande mandatário, foi quem mandou e quem ordenou que John Booth assassinasse Abraham Lincoln. E os espíritos nos disseram que esse homem já havia resgatado também os seus débitos, porque reencarnou mais tarde, também na América do Norte, contemporâneo do próprio Luther King Jr., na personalidade de John Fitzgerald Kennedy, o notável presidente americano, que também era defensor árduo, e talvez o primeiro presidente norte-americano que era defensor árduo contra a segregação racial. Ambos contemporâneos, ambos mortos da mesma maneira, alvejados, vítimas de bala, deixando aos 40 e poucos anos esposa e filhos. Ambos viveram a mesma experiência que Abraham Lincoln também viveu na morte dolorosa de que ele foi vítima. E aí nós ficamos conjecturando, estava programado isso? Não. Porque a programação de uma situação dessa depende da mão de um assassino, do livre-arbítrio do outro. E se existe o livre-arbítrio do outro, não estava programado. Porque ninguém reencarna para ser programado assassino de ninguém. Mas esses espíritos sabiam, antes de reencarnar, que havia essa probabilidade. Por conta do contexto em que eles iam reencarnar, eles sabiam da probabilidade e resolveram oferecer as suas vidas ao bem, tentar reparar pelo bem que fizessem, e ao mesmo tempo foram vítimas do holocausto, do martírio, o que foi muito bom para acelerar o seu progresso. Então nem tudo está programado, nem tudo está estabelecido especificamente, mas em algumas situações o Espírito sabe. O Espírito sabe a família que vai ter, se os pais vão ser irresponsáveis, violentos, agressivos, abusadores. Ele sabe. O Espírito sabe o meio hostil em que vai viver, ou o meio saudável em que vai viver. E às vezes pede, às vezes até provas que eles não têm condição, ou não conseguem ter a força para vencer, mas pede a experiência, porque tudo na lei da reencarnação são experiências. Jesus estabeleceu na sua frase célebre: busca a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade que liberta ainda não foi entendida por nós. É a liberdade de uma atitude interior. Como nós somos massificados, como nós temos preguiça mental de pensar. Aliás, há uma mensagem de Joana de Ângeles no livro Amor Imbatível Amor, que ela fala sobre isso, massificação. E ela vai falar que a massificação nossa é o resultado da preguiça mental que nós temos. Nós vestimos a roupa, mesmo que esteja péssima em nós, ou que nós odiamos, porque está na moda. Seja a roupa apertada para a gente desencarnar, porque está na moda. Seja a roupa folgada, que nem saco ambulante, porque está na moda. E nós não paramos para raciocinar se a gente gosta, se a gente não gosta, se agrada ou não agrada. Ah, mas todo mundo compra. Quem sou eu para não comprar? Então não raciocinamos e ficamos manipulados, vítimas dos veículos, das manifestações, o que levou a René Philip Miller, o notável escritor, e outros historiadores a dizer que raramente as massas foram governadas pelos sábios. Raramente as populações foram governadas pelos filósofos. Quase sempre eram pessoas astutas na arte de enganar, de dissimular, de mentir,
E como as massas têm preguiça mental de pensar, gostavam também de ser ludibriados, porque esses, não que pensassem, mas porque astutos para permanecer na governança e no poder e no status quo, permaneciam mantendo a população na ignorância. Aliás, as ditaduras de todos os tempos sempre foi assim, mantendo a ignorância para governar, para de alguma forma manipular as massas. Então é essa liberdade que é uma atitude interior. Narra Joana de Ângeles nesse capítulo que o célebre filósofo ainda da Grécia Antiga, Filoxeno, certa vez foi chamado por Dionísio, o rei de Siracusa, que era ditador, para que ele pudesse declamar uma poesia. Ele era dado a ser poeta e declamava uma poesia, e a corte de bajuladores chorava, alguns aplaudiam até cair no chão. Ele chamou Filoxeno, cuja palavra tinha credibilidade, e declamou uma ode que ele achava uma obra-prima. E depois de declarar, Filoxeno, impassível, olhou para ele e disse: então, o que você acha? Eu respeito muito Vossa Majestade, mas os versos estão ruins. Isso não é poesia ainda. O rei ficou tão magoado diante do constrangimento que mandou encarcerá-lo. E ele ficou preso. Nesse ínterim, ele compôs uma poesia que ele achou o máximo da sua arte, da sua técnica, e depois chamou o Filoxeno. Declamou poesia, que era uma espécie de ode, de tal forma emocionante que chegou a chorar. As pessoas começaram a gritar de alegria, a homenageá-lo, uma ovação. E Filoxeno, algemado, com 2 guardas do lado, permanecia impassível. Até que ele disse assim: e agora? O que você acha da minha obra-prima? E ele então olhou para os guardas: o senhor me leva de volta para a prisão. Porque um ditador não tem alma, não tem coração, não pode ser poeta. Os versos continuam precisos. Ele foi encarcerado, mas depois o próprio Dionísio resolveu libertá-lo, porque era amante da verdade e amante da liberdade. Então, nós vemos que nós temos essa tendência a não raciocinar. Outros é que pensam como nós. Então ficamos naturalmente condenados. Sócrates, que exemplo da liberdade. Quantas vezes ele conversava a respeito da liberdade? É um célebre diálogo dele, transcrito por Platão, em que ele, na prisão, depois de ser condenado à morte, Críton vai até ele, um dos discípulos, e diz: mestre, programei a vossa fuga hoje à noite. Consegui subornar um guarda para que com a chave que ele vai me dar da sua cela, abriremos-la para que você possa fugir pela madrugada e ter a sua vida salva. E Sócrates olha e diz assim: você lembra das minhas missões, Críton? Sim. E o que é que eu falo para você nos meus ensinamentos? Da honra, da virtude, do dever. Pois é, e tu crês que eu, concordando com o suborno de uma consciência, eu vou conseguir mais tarde ensinar a honra, a virtude, o dever? Mas, mestre, nós estamos tentando a sua fuga, porque estás preso. Preso? Eu? O diálogo é muito bonito. Preso eu? Tu és um mau filósofo. Isso não é prisão, é apenas um limite. Eu sou livre, porque aonde vai o meu pensamento, aí estou eu. Diz aos teus amigos, os meus discípulos, que Sócrates nunca esteve preso, que sempre está livre, e que sempre permanecerá livre, porque preso está aquele que se encontra encarcerado com seus vícios, com suas paixões, porque aonde vão eles têm que carregar com eles os seus vícios e as suas perturbações. Mas Sócrates está livre, pode dizer. A esposa dele foi para conversar com ele, para tentar convencê-lo, e disse a ele, mais ou menos assim: tu foste condenado à morte. E ele disse: grande novidade, eu já sabia disso. Aliás, todo mundo está condenado à morte, desde que nasceu, já está condenado à morte. Ela então já fica embaraçada com aquela colocação e diz: mas a condenação foi injusta. E ele olha para ela com um olhar penetrante, diz, aliás, Emmanuel em A Caminho da Luz, e vai dizer: e tu querias que fosse justa? Que resposta! Tu querias que a condenação fosse justa? Era melhor que fosse injusta do que ele realmente ter cometido um crime cruel. E permanece tranquilo. E diz a esposa: vai e paga a Asclépio um galo que eu peguei emprestado, que eu fiquei devendo, para que eu morra sem dever nada a ninguém. Então,
a postura da liberdade. Gandhi, o seu amor à liberdade, através da não violência, tornou ele um sujeito livre, de tal forma que era amante dessa autonomia, dessa liberdade de consciência. Ele costumava dizer: eu amo Jesus, mas tenho muito receio dos cristãos, porque para mim bastou o Sermão da Montanha, e eles têm os 27 livros do Novo Testamento, e isso não ainda modificou a conduta deles. É verdade, porque a Índia não era cristã, e a Inglaterra, que dominava a Índia, era cristã. Então era uma mensagem também ao povo ocidental, e permanecia em liberdade total. A liberdade, portanto, é uma atitude interior, é uma postura perante a vida, em que, quando nós temos essa visão que a doutrina espírita nos dá, que a vida não é apenas a matéria, temos a noção de liberdade que não é feita de perdas, não é feita de desenganos, de desilusões, de frustrações, mas é feita de ganhos. O que perde aqui, ganha em outro sentido. O que se renuncia aqui, se ganha em alegria interior, em plenitude, em paz. O que não quer dizer que estamos condenando a pessoa a viver materialmente na terra. O Espiritismo não fala nada contra em relação a isso. A pessoa viver na terra de acordo com os padrões da terra, ter metas materiais, tudo isso é muito válido. Nunca o Espiritismo condenou. O que o Espiritismo condena é o indivíduo colocar as coisas da matéria além ou acima, em detrimento das coisas da alma. É para eu prosperar financeiramente, ou para eu conseguir crescer política, social, financeiramente, eu me prostituir moralmente, eu corromper a minha alma. É isso que o Espiritismo condena. Mas se o indivíduo quer prosperar, o indivíduo quer ganhar mais dinheiro, ter metas, o Espiritismo não tem nada contra, não tem nada nas páginas da codificação contra isso. Para nós não colocarmos, porque a humildade, na verdade, é uma postura interior perante essas condutas e perante as situações que nós vivemos. Então, uma liberdade essa, que é, de alguma forma, essa autonomia do indivíduo consigo mesmo. Aonde está, ele é livre, porque tem vida interior. E quem tem vida interior, não tem solidão, não vivencia as amarguras, as angústias, porque é rico de presenças internas. Joana de Anjos tem uma linda mensagem que vai dizer: quem encontrou Jesus não pode se queixar de solidão, porque tem um amigo mais fiel que alguém pode ter, um amigo que não perturba-nos, que não nos ofende, que é permanente, que é fiel e que permanece nos ouvindo e em contato psíquico conosco. De alguma forma, basta o nosso querer. Então, mesmo nas práticas espirituais, deixar as superstições, as bengalas psicológicas, fizeram um trabalho de magia contra você, e a gente que adora ser vítima de um trabalho, diz: já sei, foi a ex-esposa do meu marido, porque a gente adora ser enfeitiçado. Não tem nada a ver. Alguém se apaixona por mim, faz um trabalho contra mim, e eu morro. Onde está a lógica das leis? Então, as leis divinas estão na mão de uma pessoa apaixonada, de uma pessoa sem senso que quer me matar através do trabalho. Não tem lógica dentro da doutrina espírita. O Espírito Emmanuel chega a dizer uma bela mensagem: somente é livre quem aprendeu a obedecer. Veja que paradoxo, que é contrassenso. Somente é livre quem aprendeu, quem já aprendeu a obedecer. Parece uma contradição, mas de fato, quem consegue ceder, quem consegue se desprender das carências, dos apegos, é livre. E aquele que está vigiando, que está mandando, que quer fiscalizar, controlar tudo, coitadinho, é escravo da posse, é escravo do controle, é escravo, é prisioneiro do próprio poder. Então somente é livre quem já aprendeu a obedecer. Isso remete ao próprio Espiritismo, quando Allan Kardec vai dizer: o homem mais feliz é aquele que tenha menos necessidades. Note que colocação: menos necessidades. O homem mais feliz é aquele que tenha menos necessidades, porque aquele que tem menos necessidades vive bem na abundância, vive bem também na escassez. E aquele que tem muitas necessidades tem mais carências, é mais carente, é mais dependente das necessidades que cria em torno de si mesmo. É a liberdade
que a doutrina espírita preconiza, estabelece. Portanto, meus amigos, é por essa razão que um tema como esse, perda e liberdade, sempre nos remete, numa conclusão final, a Jesus. Porque ele concluiu a liberdade que a criatura pode lograr com a expressão do amor. Jesus sintetizou todas as buscas humanas no amor. Quem ama se liberta. Quem consegue amar nesse sentido profundo cristão da palavra é livre de necessidades, de apegos, de expectativas, de reconhecimento, de bajulação, de aplausos, de glórias humanas quase sempre mentirosas. Quem já consegue amar nesse sentido cristão da palavra, ilumina-se. Porque quem oferta perfume fica perfumado primeiro. Quem acende uma lâmpada, ilumina-se primeiro. O amor é essa bênção que faz bem primeiro àquele que ama. É claro que faz bem ao ser amado. É claro que beneficia ao ser amado, mas liberta aquele que ama. Como diz Joana de Ângeles, o amante aqui no sentido daquele que ama, o amante é aquele que se liberta, e o amado não necessariamente, porque o amado às vezes é uma pessoa infantil, é ingrata, é psicologicamente imatura, recebe o amor e nem reconhece, mas aquele que ama é que fica bem. Ah, mas eu sofro por amor. Não, a gente sofre porque a gente quer algo em troca. É aquela coisa que os psicanalistas falam. Eles dizem que quando a gente fala eu te amo, 90% das situações, quando a gente diz eu te amo, a gente está querendo dizer eu preciso de você. Ou ai, como eu gostaria que você me amasse. Tanto é que a gente, eu te amo, viu? E já fica esperando a resposta. Se a pessoa disser assim, de 7 em 7 dias eu também te amo, já perdeu um pouco o encanto. Então o amor não é uma transação comercial, é uma doação. Se o indivíduo sofre, não sofre pelo amor, mas sofre por ter ficado esperando a resposta. Por ter ficado na expectativa de receber no mesmo nível. É claro que o nosso lado humano quer também a retribuição, a reciprocidade. Mas feliz aquele que se liberta disso. Feliz aquele que pode se doar, quer se dedicar. Se a pessoa não compreende, o problema é dela. Se a pessoa se atormenta, não reconhece, o problema é dela. Nós é que não podemos nos atormentar com ela e permanecermos em paz. Viana de Carvalho vai dizer, o amor é um bumerangue. Atire, mas não sai correndo para pegar, porque ele vai voltar no lugar que você está. E o amor é assim, é esse bumerangue da vida, é a lei de causa e efeito. O bem que a gente faz torna-se bem para nós mesmos, mais cedo ou mais tarde. Muita paz.